Este vídeo vem mostrar como os jogos de alvo central podem ser utilizados na pedagogia do handebol. Esses jogos são compostos geralmente de uma área circular, pode ser com outras formas. Por exemplo, o círculo pode ser o círculo central da quadra, a cabeça do garrafão, pode ser marcado com giz, com cones, um cone central, que é o objetivo a ser atingido, uma equipe defensora, protegendo essa área e protegendo este cone, e uma equipe atacante, que deve procurar ultrapassar a defesa e chegar ao cone. O jogo pode ser elaborado, por exemplo, muito mais do que simplesmente acertar o cone. O jogo deve procurar prevalecer a ideia de chegar ao cone, onde o jogador deverá saltar de fora dessa área que ela não pode ser penetrada, como no caso da área do goleiro do handebol, e tocar o cone através de um salto, trabalhando também a ideia de projeção do salto para dentro da área, colocando o jogador mais próximo do gol. É um jogo, portanto, que pode ser utilizado vários tipos de estratégias por parte dos jogadores, ou mesmo o professor pode utilizar alguns direcionamentos para que a aula ganhe riqueza. É um jogo que nós podemos utilizar, por exemplo, as estratégias de marcação, de fixação par, onde o jogador com a bola busca seu marcador direto. Podemos também buscar a ideia de fixação ímpar, onde esse jogador procura chamar a atenção do seu marcador indireto para criar uma situação de superioridade numérica momentânea para o próximo jogador, ou mesmo, se esse se deslocar, para o próximo jogador e assim para o último jogador, que poderá criar uma situação livre de fazer o ponto. Como, por exemplo, uma situação dessa. Ao procurar um espaço em que ele chama a atenção do marcador indireto e solta a bola, esse jogador vem recebendo a bola e esse marcador já busca ocupar o espaço. Havendo por parte do marcador uma situação de 2 contra 1 aqui, a tendência será desse marcador procurar fechar a linha de ataque do próximo jogador, que basta soltar a bola para esse jogador chegar. Como é uma área circular, mesmo que haja essa superioridade numérica, ela pode ser simplesmente momentânea, porque esse jogador pode se recuperar e fazer a cobertura. Então é um jogo de bastante riqueza de possibilidades. Ele pode ser enriquecido, por exemplo, com a utilização de pequenos alvos que valham 1 ponto, por exemplo, ao ser ultrapassado esses alvos, e o grande alvo, ou seja, o cone, né, que seria o grande alvo, valendo 2 pontos, ou 3. Como, por exemplo, os pequenos alvos serem formados por pequenos cones do tipo prato, ou cones normais, que formam uma espécie de um pequeno gol, que, em caso o jogador de ataque ultrapasse por dentro desse alvo, ele já consiga marcar 1 ponto. E caso ele não consiga ultrapassar e simplesmente vá direto ao grande alvo, marque 2 pontos. Então torna-se um jogo onde cada jogador terá um pequeno alvo a proteger, mas, muito mais do que isso, um grande alvo a proteger. Tem o pequeno alvo, que é o seu principal objetivo, que é o seu primeiro objetivo de defesa, mas caso o jogador atacante, vamos pegar esse jogador com bola, resolva não ultrapassar por dentro do alvo, ou seja, usar esse espaço, a principal preocupação dele passa a ser essa, porque essa região vale mais pontos. Uma dinâmica pode ser, por exemplo, essa. Esse jogador busca um espaço para marcar 2 pontos. O jogador vem fazer uma cobertura, independente por onde ele passe, vem fazer uma cobertura, mas através de uma finta ele consiga marcar, por exemplo, 1 ponto. Pode ser que ele sofra novamente combate e esse jogador, por exemplo, consiga marcar mais 2 pontos ou 3 pontos, somando 3 ou 4 pontos. Torna-se um jogo onde a ideia de marcação de zona começa a ser trabalhada, mas que não perde em vista a situação de que, mesmo havendo uma zona para ser marcada, ou seja, uma região onde eu deva marcar, eu tenho ainda uma principal preocupação defensiva, que é proteger o meu alvo, que vale mais pontos. É como se no jogo cada jogador se preocupasse em defender a sua região, mas em última situação tivesse a obrigação de proteger o gol. Como, por exemplo, pode acontecer de esse jogador conseguir retirar esse jogador do alvo através de um deslocamento, através de uma finta conseguir enganá-lo, mas esse jogador procurar fazer uma cobertura, o que também é uma situação bastante comum no handebol, e não conseguir fazer a ultrapassagem. É um jogo então que, por exemplo, pode trabalhar muitos aspectos do handebol, sendo muito rico a aprendizagem do handebol, e pode ser utilizado várias variações, desde superioridade numérica, ofensiva, defensiva, igualdade numérica, mais jogadores, menos jogadores, mais gols do que defensores, menos gols do que defensores, que pode gerar uma complexidade muito maior de possibilidades de formatação desse jogo.